Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Papo Reto com Márcio Pozobon. Agradecendo aos nossos apoiadores, Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palage Pozobon Representações, Cláudia Pozobon, massoterapeuta e Irmãos Cancelli, sempre presente nos melhores eventos. E hoje, para mais esse episódio, temos mais um prata da casa, meu grande amigo, profissional na área de educação física, Diego Pérez. Seja bem-vindo, meu irmão, ao nosso podcast. Obrigado, Márcio. Muito obrigado pelas palavras. É uma honra estar aqui conversando com você, bater um papo, falar mais sobre a educação física, sobre o esporte, sobre a minha trajetória, que foi moldada tenho que agradecer muitas pessoas por hoje eu ter chegado até aqui e estar trilhando esse caminho que é longo, mas está dando bastante frutos. E eu mantendo sempre divulgando assim qual que é o objetivo do nosso canal, né? É divulgar pessoas que fazem um trabalho bacana na nossa cidade, né? Que fazem história, fizeram história, que vão fazer e que nem o Diego está construindo e vai construir muita coisa ainda na vida pessoal dele. O Diego, tu é formado em educação física, né? Por um período trabalhou como professor e hoje está trabalhando só com a parte de personal e com a escolinha, que a gente já vai dar uma ênfase bem bacana sobre essa história da escolinha. Isso, sou formado em educação física pela UNOESC, né? E trabalhei 10 anos na rede privada de ensino com aulas de educação física na Escola de Girassol. Foi onde me abriu as portas, me moldou como pessoa, como ser humano, como profissional. E hoje eu posso estar dando esse salto na carreira, foi muito através dessas oportunidades que eu tive lá atrás. Porque lá tu fez uma história, né? Porque alunos e pais de alunos ainda têm um carinho especial por você, né? Eu fiz uma história muito bonita. Eu entrei lá como estagiário, a convite de um ex-professor meu para ser auxiliar de uma turma de futebol, né, de aula extra no período contraturno. E eu fui trilhando, fui dando aula, até que um dia surgiu uma oportunidade de eu tocar sozinho, e eu dei conta, e aí chegou para o outro ano, elas conversaram comigo, Diego, você aceita o convite? Aceitei, e a partir daí fui dando aula extra de futsal, futebol, e aí depois consegui conciliar a educação física junto. E aí, desde 2015 até 2025, eu dei aula na Escola Girassol. Recente, né? Foi agora, recente. E por que essa paixão pela educação física, tanto outras áreas, assim? Tu foi atleta de futebol também, eu estava conversando. Isso. Eu tenho uma paixão muito grande pelo esporte em si, mas pelo futebol, falando pelo meu avô. Meu avô tinha um time, antigamente, principalmente aqui na nossa região, e tinha os times de finais de semana, né? Meu avô tinha um time chamado Aquários, e onde ele reunia nos domingos, a gente almoçava e já tinha que ir correndo, pegar o busão para ir jogar no interior, né? Então ele tinha esse time e eu desde muito cedo, eu acompanhava, vestia a roupa dos adultos, ficava lá do lado dele. Então é uma paixão que passou do meu avô, que é meu pai, que eu considero como meu pai, até hoje, e que eu tomei como profissão. E hoje esses jogos de interior aí, a gente não sei se está em alta ainda, né? Porque antigamente você via certos pontos da cidade, pessoal parado para esperar ônibus, até não se vê muito mais, né? Hoje tem pouco, né? Eu acredito que hoje tem mais, assim, jogos de veterano aos sábados. Acredito que aos domingos não tem mais. Não tenha mais, porque foi disseminando, foi perdendo aqui, perdendo ali, os interiores também, algumas equipes foi fechando, e aí hoje para você montar duas equipes, naquela época a gente ia com 2, 3 equipes, ia com o feminino, ia com o primeirinho, que eram os melhores, o segundinho, e tinha até o terceirinho, que eram os pequenos, né? Então, hoje é quase impossível você ter isso, né? E nessa época que era forte esse futebol do interior, até com esse terceirinho que tu citou ali dava para descobrir bastante talento bom, né? Dava porque era muito forte. Então, para você, às vezes, pegar dizer assim, tinha um segundinho que era que não tinha tanta qualidade, e o primeirinho que era o que tinha mais qualidade. Era difícil você chegar lá no primeirinho se você não, assim, realmente mostrasse o futebol. E aí no terceirinho era ali, aquele menino lá é bom. E aí, conforme a idade ia avançando, ele ia subindo. E em que momento você decidiu seguir profissionalmente na carreira de educação física? Já quando entrou na faculdade, já foi com a meta traçada? Eu tive muita sorte, porque passou muitas pessoas boas no meu caminho, né? Então, desde o ensino
vamos dizer assim, desde o ensino médio, quando eu ganhei bolsa no Colégio Conexão, que eu agradeço muito a eles por ter moldado também, por ter feito. Eu não tinha condição financeira para pagar os estudos, mas a gente sempre com um jeitinho ali, conversando, e eles me dando bolsa de estudo para jogar futsal. Então, a partir daí, também jogando futsal, a categoria de base, sub-15, surgiu algumas oportunidades com o Ney Tesser, de substituir ele, de ajudar ele nas aulas de educação física, ou propriamente nas olhejos. E aí eu fui vendo, é isso que eu quero para minha vida, vou continuar nesse caminho. E aí fui, ensino médio, professor Renan da UNOESC, eu lembro até hoje, quando foi para... Fumaça. Quando foi para fazer a matrícula da UNOESC, eu não tinha dinheiro. Eu liguei para o Fumaça e falei, Fumaça, eu não tenho... Como que a gente vai fazer? Tem que fazer bolsa, pedir bolsa, que ainda não tinha ganho a bolsa do futsal. E o Renan falou, Diego, peraí, vem aqui no SESI, onde ele trabalhava, a gente vai de moto até lá. Fui lá, a gente foi de moto até a secretaria ali, fazer a inscrição, e ele me auxiliou nessa parte. E aí eu fui jogando o amador para pagar o estudo, e aí quando eu não tinha bolsa, eu estudava uma parte, e depois a outra parte... chegava no final de semestre, eu ia lá renegociar, outro semestre tentava a bolsa e ia pagando as notas promissórias que tinha feito, porque eu não tinha condição de pagar o estudo, né? Resumindo, mas fez valer cada centavo. Fiz valer cada centavo. Cara, bacana, é uma história assim que o cara valoriza. Tem que valorizar, porque foi difícil, não foi fácil, mas... E eu sempre tentei seguir no caminho da educação física, seguir no caminho do esporte. Eu falei, se eu quero isso para minha vida, vou seguir fazendo o que eu gosto. Então, se hoje eu não vou ganhar dinheiro, vamos dizer assim, mas eu vou trilhar conhecimento, vou tentar pegar uma bagagem, porque eu acho que isso na educação física é muito importante. Fazer um nome, né? Isso aí. Como personal trainer, você trabalha em academia e faz trabalhos particulares também? Isso. Eu trabalho na academia trainer, como personal trainer particular, né? Não trabalho para academia em si. Sim. E também na Physiocenter, onde eu atuo. Mas já dei aula também na Vida e Saúde, onde fiz meus estágios. Sou muito grato também ao professor Paulo. Então, hoje eu atendo ali com pessoas que me procuram para emagrecimento, condicionamento físico, bem-estar. Então, atendo até crianças, até senhores de 76 anos. Diego, e na sua visão, assim, qual é o maior erro que as pessoas cometem hoje ao iniciar uma atividade física, por conta? O que acontece é eles querem o resultado imediato, né? Então, não acho que para nada, né? Então, tudo é constância. Então, hoje, principalmente agora, a gente está numa época de início de ano, as pessoas falam, não, agora eu vou para academia. Se matriculam, falam, não, faz 2 a 3 vezes na semana. Não, quero fazer todos os dias. Chega lá, faz a matrícula, vai a primeira semana todos os dias. Vai na segunda, já faz 3 vezes. Primeiro frio não some. Vai primeiro frio, terceiro mês já não está mais indo. Então, tudo é constância, regularidade. Então, começa devagar e aos poucos vai subindo o nível. Principalmente para quem está sedentário, está sobrepeso e não tem atividade física como principal hábito, né, na sua vida. E como que você adapta os treinos para diferentes perfis assim, de idade, como você citou ali, crianças, jovens, adultos? Tudo de acordo com o objetivo, né? Hoje eu estou com um menino lá que ele está na fase do estirão, tá? Que é muito comum, que é a fase onde os ossos crescem e os músculos não crescem, né? Então eles ficam vamos dizer assim, desengonçados, né? Uhum. Então a gente faz um trabalho específico de alongamento, de mobilidade, de postura para ele conseguir adequar a musculatura com seus ossos crescendo. E para os procura emagrecimento, a gente tenta focar na queima de gordura, na queima calórica. Tem um senhor que eu dou aula, que ele faz 4 vezes na semana, então a gente tenta trabalhar força também com ele, porque às vezes, principalmente idosos, a gente vê muito trabalho de alongamento, mobilidade, só que não tem força. Então, ainda que ele tenha uma condição boa, a gente tenta trabalhar bastante força. E o esporte vai além do físio? Ou ele vai além do físico ou ele ensina alguma coisa a mais para a vida, na tua opinião? O esporte, ele molda a vida das pessoas. Vendo o meu caso, foi através do esporte que ele abriu portas para eu estudar, para eu tentar ser alguém melhor na vida. Isso não é clichê, mas é a minha realidade. Então, eu acredito que o esporte ele vai muito além das quadras, dos campos.
O esporte, ele te ensina disciplina, honestidade, caráter. São coisas que você não encontra no mercado, né? Então, isso, se você souber utilizar e os meios que o esporte te abre as portas, tu consegue ter um discernimento bacana para a vida. Nós estávamos conversando antes aqui, tua paixão mesmo entre o futebol sempre foi mais o futebol de campo do que o futebol de salão, né? Isso. Eu sempre, então, desde pequeno, eu tinha um futebol de campo com o meu avô, né? O salão eu vim ter contato depois, na verdade, também nas escolinhas da ABB, fui treinado pelo professor Renan Tesser na época, e aí sempre conciliei, né? E a partir dos 15 anos eu migrei só para o campo, que é onde a gente teve alguns resultados bacanas em Joaçaba. Acho que a gente foi a única equipe de Joaçaba a conquistar o segundo lugar nos Jogos Abertos, no JASC. A gente perdeu para o JEC, Joinville, nos pênaltis, em 2012. Então eu sempre conciliei. Mas depois que terminei, vamos dizer assim, o meu objetivo por se tornar atleta de futebol, eu conciliei futsal e futebol como profissão. Uhum. E para nós, assim, conta pra gente, como nasceu a ideia de fundar a Pérez Futebol Infantil? Essa ideia, que eu falo sempre, ela surgiu há muito tempo por esse desejo que eu tinha de seguir o caminho do meu avô. Não de trabalhar com adultos, mas sim trabalhar com crianças, que é a base. Que é a base, que eu acho que é onde a gente consegue ter um resultado mais palpável, né? Então, eu consegui tirar do papel isso, que era um motivo de um medo, a gente fica inseguro, e conversando com alguns pais, que até tenho que mencionar, Tiago, Edo, Flavinho, conversei com eles e eu falei, eu estou pensando em, nas férias, a gente fazer um treinamento para as crianças. E, não, beleza, Diego, vamos. Eu chamo um, chamo outro, chamou. E foi isso. E as pessoas me conhecendo da Escola Girassol, que eu já tinha um trabalho, foram trazendo alunos, né? Então a gente começou de forma tímida, até ontem, fez 2 anos do primeiro treino, né? Que eu tinha 6 alunos, né? E hoje a gente está trabalhando com 70 alunos. Então eu fico muito feliz e honrado em contar essa história, porque aconteceu por um incentivo dos pais que confiavam no meu trabalho, e hoje eu consigo passar essa confiança e retribuir para eles com os meninos jogando e podendo se divertir. E quando chega um aluno novo na tua escolinha ali, o que você enxerga, o que ele vem esperando ali, sonhando em ser um jogador de futebol? É muito engraçado, até comento sempre, né, que as pessoas, principalmente as mais velhas, têm aquele sentimento de que antigamente as crianças gostavam mais de futebol, e eu já acho o contrário. Eu acho o contrário não, mas eu não consigo dizer que antes era mais, hoje era menos, porque eu, como trabalhei 10 anos em escola, as crianças, os meninos, as meninas também são apaixonados pelo esporte, são apaixonados pelo futebol. Então hoje você tem atletas, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar, Mbappé, as crianças conseguem visualizar neles um talento e uma profissão, e eles, quero ser igual ele, quero jogar igual ele. Espelho, Obviamente que nas suas circunstâncias. Então, quando eles vêm para a Escolinha Pérez, a gente tenta não, vamos dizer assim, não cortar o sonho, né? A gente alimenta, mas da forma, vamos dizer assim, bem tranquila, real. Tenta passar para os pais também que ali é um momento para eles se divertirem, aprenderem, e aí, consequentemente, aos poucos, a gente vai vendo quem vai querer seguir, vai se despontando, e aí a gente vai moldando de outra forma. Até que idade você atende essas crianças? Eu atendo ali na escolinha de 3 a 12 anos. 3 a 12. 3 a 12 anos. Aprendeu a caminhar, já está correndo com assim, o Pérez. 3 anos é um trabalho mais psicomotor, de coordenação, de agilidade, de velocidade, com obstáculos, aí bate uma bola. Então a gente faz esse trabalho mais lúdico, mas também desenvolvendo algumas partes cognitivas da criança. E qual que seria a principal filosofia do trabalho com as crianças?
A nossa principal filosofia é fazer as crianças jogarem com a bola, né? Então a gente não busca resultado imediato. A gente não quer que as crianças cheguem lá, deu meio campo, deixa o chutão para frente ou algo. A gente tenta ensinar eles os fundamentos que eu acho que são primordiais, que às vezes a gente, como treinador, principalmente de base, a gente esquece em virtude do resultado. E a base não foi feita para resultado, ela foi feita para os professores formarem atletas. Então, se os professores não têm esse cuidado, eles vão formar alguns ali, no sub-10 eu tenho um menino que chuta bem, e aquele menino que é habilidoso, mas que não tem tanto porte físico, vai ficando para trás. Só que lá com uns 15 anos, a força se iguala. E aí você enterrou um sonho do menino que era habilidoso, que tinha qualidade, porque ele não chutava forte. Então, às vezes, a gente tem que ter esse cuidado, porque o principal objetivo da base é formar atletas, pessoas, mas formar, a formação. Isso aqui é até uma pergunta que eu ia te fazer. Mais do que formar atletas, que tipo de cidadão você busca formar? Uma pessoa honesta, caráter, que eu sempre falo que não se encontra no mercado. Então, são pessoas, tentar andar principalmente pelo certo. A gente sabe que hoje, esse mundo que vivemos é difícil. Se não estiverem com uma boa educação e não estiverem preparados para encarar a vida, vai ter dificuldades. Então a gente tenta passar para eles que dentro do nosso treinamento existem várias realidades. E dentro da Escolinha Pérez, a gente tenta furar essa bolha, de não só conviver com um grupo, outro grupo, e em si unir. Sempre falo que a escolinha é uma família. Tentamos sempre agregar os pais, juntar os pais, fazer confraternizações, fazer eventos onde os pais participem. Então, as crianças vendo seus pais participarem, elas falam, eu estou no caminho certo, é aqui que eu quero ficar. E é por isso, precisa, né, isso que eles continuam. Até você retornou das férias agora com a escolinha, agora essa semana, né? Segunda-feira. Isso. Eu retorno terça-feira, primeiro treino. Então, a escolinha está retornando com aulas de 3 a 12 anos. Na terça-feira, a gente, pela manhã, das 8h30 às 9h30, a gente treina os meninos de 7 a 11 anos, onde a gente passa mais a parte física, técnica. E depois, das 9h30 às 10h30, a gente faz com a Pérez Baby, que é de 3 a 5 anos, que é esse trabalho que eu já havia comentado. E a gente faz no parque, né? E na quinta-feira a gente faz na UNOESC. Daí na quinta-feira é os meninos de 6 a 8 anos e os meninos de 9 a 11 anos. No parque, tu diz aí, naquela quadra de grama Isso, sintética? quadra de sintética. A gente faz ali porque é onde a gente consegue marcar o horário também, né? Então, toda semana eu vou ali marcar horário no parque, porque sabemos que é público, mas Sim. eu vou ali, marco o horário e consigo fazer esse treinamento. Os pais também ficam bem Fica. né? E os pais gostam muito, né? Só que como a escolinha começou no parque, né? Só que a nossa escolinha cresceu. E não tinha como abranger todas as turmas ali no parque. Então aí a gente conseguiu um apoio da UNOESC e a gente está fazendo na quinta-feira e no sábado na UNOESC Campus 2, naquele campo de sintético que eu falo que é a melhor estrutura do Oeste de Santa Catarina aí na UNOESC. Você realizou agora, finalzinho de 2025, também uma Copa, né? Reunindo o quê? Escolinhas de outras escolinhas? Isso, a gente realizou a Pérez Cup. Pérez Cup, isso A mesmo. gente trabalhou com 18 equipes, que foram em 8 escolinhas, que pegou a região, pega Chapecó, veio de Chapecó, Videira, Capinzal, Piratuba, Erval do Oeste, Joaçaba e Luzerna. Então, foi uma Copa do Mundo. Foi. A gente trabalhou com sub-6, 5 e 6 anos, sub-8, 7 e 8 anos e sub-10, 9 e 10 anos. Foi muito bacana, foi muito legal. A gente foi trabalhoso, intenso, foi um pré com muita chuva, então a gente ficou, será que fizemos, será que não fizemos? E graças a Deus deu tudo certo. E fica o convite para esse ano a gente fazer a Pérez Cup segunda edição.
Que bacana. E o que você via no olhar das crianças, dos seus alunos, principalmente que você tem convívio mais diário? Uma certa emoção deles estar disputando, vestindo um uniforme de jogo, não só de treino? Eles sentem muito orgulho. Sente, né? Sentem muito orgulho por estar representando a Pérez, né? E eles falam, você vai nas ruas, eles têm agasalho, então eles se divertem e sentem orgulho de estar treinando e principalmente nos jogos, de estar com aquele ambiente familiar que a gente sempre quer passar para eles, que queremos um ambiente familiar, e eles se sentem honrados em estar ali. E ainda mais em jogos com amigos que eles criaram no esporte ali, tendo a família, né? Isso aí. E o ano passado a gente fez 3 viagens com eles. Fomos a Campos Novos, Fraiburgo e Videira. É. Então eles já tiveram esse ambiente também dos pais deixarem eles A confiança, né? no ônibus. A gente foi só a equipe com eles no ônibus. Então eles tiveram esse primeiro momento de poder viajar, de jogar, retornar. Indiferente do resultado, que o resultado, sempre falo, não depende de A ou B, é circunstâncias de jogo. A gente sempre vai querer, obviamente, ganhar, mas o nosso objetivo principal é formar. Então, a gente está tentando passar essas experiências para eles, principalmente as primeiras experiências. Então, muitos meninos, vejo que com a escolinha, muitos meninos com 10 anos não tinham essa vivência ainda, e meninos que hoje começaram com 6 anos na escolinha já têm essa vivência, né? Então, aos poucos, a gente vai passando o que eu vivi, o que os professores me passaram, e eu consegui trazer esse método de trazer as pessoas, os pais, a comunidade junta para poder passar para as crianças. Até porque é importante, né? Porque não só no futebol, qualquer modalidade esportiva vai ter um campeão e vai ter um derrotado. E a gente trabalha com isso, né? E que a vitória e a derrota estão muito perto. E um dia tu vence, no outro tu perde, e no outro talvez você só perde, porque é assim. E vai ter meninos bons, vai ter meninos que estão começando, e o resultado ele faz parte do trabalho. A gente sempre fala para eles, tem que trabalhar, treinar. A gente vai para o treino para se divertir, mas também vai para treinar. Se vem para o treino, não presta atenção, e a gente passa para eles isso daí, que chegou no treino, concentra no treino. Foca naquilo. Foca naquilo. Em algum momento do treino a gente vai ter uma resenha, que a gente fala muito, né? Resenha, algo a mais, que é se divertir com o futebol. Porque até com tantas escolinhas que existem assim hoje no mundo todo, vamos fazer o Brasil, né? O Brasil também, que sempre foi um celeiro de futebol, ainda assim se perde bastante talentos ainda, né? Que não chegam até uma escolinha, ou que, por exemplo, você não tem noção que lá tem um cara assim, que não chega ao teu ouvido. Ainda assim se perde muito talento, né? Se perde muito, e eu acredito que na base a gente tem um grande problema, que é por ano, né? Então, às vezes, eu tenho um menino que ele fez 9 anos, dia 14 de dezembro, algo assim, final do ano. E eu tenho outro menino que ele fez em janeiro. Então, a idade na mesma categoria é quase um ano de diferença. E o que acontece? Na base se ganha muito pela força. E esse menino ele vai ficando para trás. Porque ele pode ser habilidoso, pode ser muito inteligente, mas ele vai ficando para trás pela força. E aí esses meninos não vão jogar, vão acabar ficando na reserva, só que eles têm qualidade. E aí o professor que vai decidir se vai escantear ele ou vai trazer junto com a equipe. Então, na base, eu vejo muitos atletas, principalmente a nível do Brasil ou exterior, que no Brasil eles não tiveram destaque na base, mas foram se desenvolver depois dos 16, 18 anos, porque na base eles tinham uma diferença muito grande de idade dentro da mesma categoria. Um ano para um menino que tem 9 anos, 10 anos, faz total diferença. Crescimento biológico, força, desenvolvimento cognitivo. Então, eles estão jogando na mesma categoria com essa desvantagem. Eu vi esses dias uma entrevista do Amaral, jogou na seleção brasileira, jogou no Vasco, Corinthians. O Amaral explodiu pro futebol com 19 anos de idade. Começou a jogar bola com 18, 19 anos.
E tem muitos casos assim, né? Obviamente a gente fala de outros centros, né? Aqui Sim. é quase impossível ter algum menino que com 19 anos vá despontar para o futebol, vai ser atleta profissional. Mas em outros centros, a várzea é muito forte. Sim. Então o campeonato de várzea é muito forte. E isso vai trazer, acompanha muito os avaliadores, olheiros, né? Sim. E acompanham muito isso. E aí tem mais facilidade. Se faz a diferença, vem aqui, nós vamos jogar. Viu? E nessa situação teu ali, o teto máximo de idade é de 12 anos, né? Se tu descobre um talento ali, um guri que se destaque na cidade, quando chega acima dos 12, você tem algumas fontes para você redirecionar, Sim, sim, sim. para dar sequência A até, né? gente consegue direcionar eles tanto na cidade como fora, né? Então, se ele for um menino que a gente fala assim, é muito diferenciado, com certeza. E temos alguns contatos fora, né? Temos a Chape, o próprio Atlético Paranaense. Então a gente consegue, ó, encaminhar para fazer uma avaliação ou trazer o avaliador para cá para que seja feito essa avaliação, né? Porque é bacana, né? Você desenvolve, aperfeiçoa, e de repente a pessoa se dedica, você dá uma certa sequência, né? Com certeza. Existe muito ainda essa do pai cobrar o professor para, ó, bota meu filho jogar, ou os pais já são mais Existe, tranquilos? existe, mas vai muito. E sempre vai existir. Sempre, né? Porque pai é pai. Ele quer que seu filho jogue. E ter esse discernimento é difícil. É. E principalmente quando a gente fala de algo que os pais pagam, né? Mas a gente passa para eles que os meninos têm todo um processo de aprendizagem. Se o menino começou com pouco tempo na escolinha, ele, consequentemente, não vai ter tanto desenvolvimento que os outros que já fazem 2, 3 anos que estão ali, né? Então, passamos isso para os pais, entendem? Já tivemos alguns pais que ficaram chateados, obviamente, que ficam chateados, não só na escolinha, mas como em outras oportunidades que eu tive como professor. Mas a gente passa para eles que tudo é um processo de evolução. Hoje não jogou, lá na frente vai jogar. O que eles têm que fazer? Treinar, continuar treinando. Ah, mas meu filho não joga. Ele vai jogar, ele vai ter oportunidade. E com certeza vai chegar um momento que vai jogar os meninos que tiverem um pouquinho mais de desenvoltura, mas em algum momento esse menino que não tem tanta agora vai ter a oportunidade. E você já chegou a perceber algum atleta na tua escolinha que você identifica assim, cara, teu filho não é do campo, tu tem mais estilo de salão? É, Acontece muito? eu sempre falo que a base do futebol é o futsal, né? A Então a maioria gente. dos grandes jogadores já surgiu do Isso. futsal, né? E acredito que tem que ser dessa maneira. Eu vejo muito a questão da Europa, eles não têm um futsal tão forte. Eles jogam muito sintético, reduzido. Então, os meninos para jogar 11 contra 11 é a partir dos 14 anos. Você vê que eles têm competições, Real Madrid, Barcelona, disputam competições de 6, 8 contra 8, 9 contra 9, porque as dimensões têm que ser de acordo com o tamanho e a idade biológica dos meninos. O desenvolvimento deles. Não adianta a gente colocar um campo de futebol, As 11 contra medidas 11, oficial, com as medidas oficiais, e o menino vai pegar uma vez na bola. sim. Então a gente tenta passar isso, né? Então tem meninos que a gente já vê desenvoltura melhor no futsal, né? E a gente tenta mesclar. Eu sempre falo, faz futsal, faz aqui também. Ali, com uns 14, 15 anos, decide. Quero ficar no futsal, quero ir para o campo. E aí a criança decide. Mas é extremamente importante eles fazerem os dois. Porque a base vem do futsal, o futebol vem do futsal. E é esse trabalho que a gente faz. A gente faz um trabalho mesclando, tanto futsal como futebol. E em 2026 para você marca um novo desafio também, né? Comandar as categorias Sub-8 e Sub-10 do Joaçaba Futsal. Como é que foi receber esse convite? Já estava em negociação? Eu recebi esse convite, já tinha algumas, sempre me falaram, o Maicon, que agora é o Bortoluso, o presidente, sempre falava, Diego, quando eu assumir, a primeira pessoa que eu vou te contratar é você para tocar a base. E eu falei, Maicon, não, vamos conversar, tem muita coisa, não consigo. E aí quando eu decidi sair da escola, não foi pelo Joaçaba Futsal, foi por um projeto de vida, pela escolinha, crescendo, por outras coisas. Já fazia um tempo que eu estava na escola. E aí o Maicon veio. O Maicon e o William, que é o vice-presidente, vieram conversar comigo, a gente marcou uma reunião,
E aí eu falei, ó, se encaixar, vamos lá. Eu quero ajudar, fazer parte dessa reestruturação do Joaçaba Futsal. E eu fiquei muito feliz. De primeira já aceitei. E é um desafio novo. É um desafio que eu já tive a oportunidade de comandar a equipe da ABB quando o professor Mazinho, saudoso, ficou doente em 2015 a 2017. Então já comandei a ABB. Então, agora, comandando o Joaçaba Futsal, nós vamos ter o privilégio de treinar e jogar na ABB. Então, vai ser eu voltar às origens e conseguir fazer essa garotada a ter esse amor pelo futsal e principalmente pelo Joaçaba Futsal. Mas essa questão de base, né? A base é importantíssima em qualquer esporte. Isso sai mais barato lá na frente, né? Com certeza, eu acho que se você tem um time adulto, mas você não tem uma base forte, você não tem nada. Não tem nada, exatamente. Porque o que une a comunidade é ver o filho querer ir para o ginásio, que o time que ele participa, tanto no social como no rendimento. Então eu acho que o Joaçaba fez um grande esforço e investimento e está fazendo agora na base a partir dos 6 anos, né? 7 anos, que é os meninos ali, 6, 7 anos, até 18 anos que eles vão trabalhar. Então vai ter competição que a gente vai disputar estadual do 8, do 10, do 12, do 14, do 16 e do 18 e aí o adulto. E é até importante o pai que tem o hábito, né? Que é muito comum ver famílias dentro do ginásio em jogos do Joaçaba, né? A criança que está na escolinha vendo o time principal jogando o ginásio cheio, cara, ele sonha com aquilo. Ah, com Né? certeza. E acredito que tem que ter esse espelho, né? Tem que ter. Não adianta a criança ir lá e não almejar. Sim. E a criança tem que estar ali sabendo que está no Joaçaba Futsal. Eu jogo no Joaçaba Futsal. Poxa, Joaçaba Futsal. É uma marca hoje, né? Liga Nacional, Joaçaba Futsal conhecido no Brasil inteiro. Joaçaba Futsal foi o Cassiano Klein, que hoje já foi considerado o melhor técnico do mundo, comandou a equipe, foi campeão pela equipe. Nós temos tantos outros nomes. E se você puxa a história do Joaçaba, você acaba que tu conhece muito bem. Sim. Então, Muitos nomes, né? então não tem como você atrelar o Joaçaba Futsal a um simples projeto. Joaçaba Futsal, né? É a nossa cidade. Então, a partir do momento que me fizeram esse convite, eu estou muito feliz, honrado e motivado a fazer um grande trabalho. Eu morei sempre próximo ao ginásio do Silveirão aqui embaixo, né? Então a gente fazia de tudo para estar no Silveirão ali 6h30, 7 horas para ver o time do Cruzeiro treinar. Cara, aquele time Campana, Edinho, Eli Martins, Pitinim, toda aquela gurizada que, pô, aquilo estimulou muita gente a jogar bola. Baseado no Lunardelli, um goleiraço, não sei se tu lembra, não lembro verdade. Mas depois dele ali veio o Kiko, cara, depois com o Joaçaba veio um monte de goleiro bom, e muita gente se espelha nesse pessoal, né? O Campana foi treinador de escolinha, o Eli Martins foi técnico do Cruzeiro, o Ney Tesser ganhou na quadra, ganhou como técnico. O paizão. O Ney é um figuraça, né, cara? Mas é bacana, a base, enquanto existe base, o esporte tá garantido. Tu me falou vários nomes, e agora, recentemente, tu não consegue colocar alguns nomes. Por quê? Porque nós, infelizmente, não olhamos para a base como deveria. Importamos então, muito. Eu sempre falo pro Michael, cara, se a gente quiser ser campeão da Liga Nacional, nós precisamos, ou qualquer título, precisamos trabalhar a base. E é esses meninos de 6, 8, 16, que foram... 17, que foi campeão da Liga Catarinense ano passado, é esses meninos que tem que subir e ir ganhando oportunidade. Exatamente. Porque senão a gente fica só trazendo. E chega uma hora que a fonte seca, né? A fonte seca. Enquanto você tem uma fonte gerando, um espaço para gerar dentro de casa, né? E o futsal infantil mudou ao longo dos anos? O que é essencial manter e o que precisa evoluir na tua visão? Essencial é trabalhar sempre os fundamentos e trabalhar a parte cognitiva das crianças, né? Porque o jogo, ele basicamente é quadrinha pequena para os meninos, né? Mas trabalhar muito contato com a bola, né? Como eu já mencionei, hoje é muito os professores estão preocupados em vencer. Como que eu vou me preocupar em vencer com um menino de 6, 7 anos se o menino só dá um chutão para frente e é gol? Se eu não faço um trabalho, se eu não tenho uma saída de bola, se eu não consigo fazer ele enxergar o que é o jogo.
eu tenho que passar essa parte técnica para ele. Porque ao longo do tempo ele vai sendo moldado pelo professor Diego, por outros professores, mas ele tem que entender o jogo. E tem que entender que o futsal, você tem que estar com a bola. Não adianta eu pegar um menino, ele querer se livrar da bola e eu achar que está tudo certo. Não. Eu tenho que mostrar para ele que é com a bola que ele vai conseguir jogar. Obviamente sem a bola, marcação, trabalho, defensivo, mas com a bola que ele vai ter o jogo em sua mão. Saber Então, o que fazer quando saber o que fazer com a bola. Ele não pode ter medo de jogar. Então é isso que a gente passa. E é isso que a gente vai passar, principalmente no Joaçaba Futsal. O que você diria para os pais hoje que têm criança? Qual a idade ideal para iniciar em esporte competitivo? Assim, esporte competitivo, acredito que a partir dos 8, 9 anos, né, a gente já pode ter competição, 7 anos principalmente ali. Antes disso, a gente faz muito festivais, então as crianças têm que trabalhar com o quê? Aprender já a ganhar, perder, mas ao mesmo tempo ela ter ainda o esporte como algo prazeroso. E também, e a gente nunca pode esquecer que são crianças, né? Sim. Até 10 anos principalmente, 11 anos, são crianças. Então, tem um lado competitivo, mas também tem que ter o lado prazeroso. A gente não pode estar matando essas crianças ou querendo exigir rendimento para uma criança de 9 anos, 10 anos, que está aprendendo. Ele vai render, mas tudo tem seu tempo. Então, eu vejo muitas cobranças exageradas. E eu tenho muitos exemplos de pessoas, de guris que jogaram comigo, que eram craques, mas os pais faziam tanta pressão que com 15, 16 anos nunca mais chutaram a bola. Frustrou. Até hoje não jogam bola. Por quê? Essa frustração. Eu não posso jogar uma carga que não é da criança. Eu não posso jogar uma carga do pai que às vezes queria ser jogador em cima da criança. Exatamente. Exatamente. A gente trouxe aqui também um bate-papo tempo atrás, a Beli, do badminton. Cara, fantástico. Ela tem 13 anos de idade, já despontou como um grande nome do badminton, mas ela tem o tempo dela de estudar, o tempo dela de brincar. Então a família não pulou fases. Ela é uma atleta de alto nível do badminton ontem, mas ela mantém a infância dela conforme o cronograma. Estuda, brinca, se diverte. É isso. O esporte para ela é prazeroso. Prazeroso. Aí quando se faz com prazer, assim, ele não é Se ele trabalhoso. for cobrança, em algum momento vai saturar. Vai. E aí a saturação, a criança não vai querer mais treinar. Porque às vezes a criança está meio, não quero mais, porque ela está cansada. E se ela falar, estou cansado, descansa. Aproveita, vai fazer outra coisa. Falei para muitos pais agora nas férias, deixa os meninos brincar de outra coisa. Não pensa só em futebol, deixa eles brincar. Fiquei uns dias de férias, falei, deixa essas crianças brincar, aprender outros esportes, aprender outras brincadeiras. Porque aí quando eles voltarem, eles vão voltar com vontade. Saudade? Saudade. Agora, se ficar emendando ano após ano, chega lá nos 12, 14, 12, 13 anos, fica saturado. Fica. E acaba cansando, né? Onde você se imagina hoje, com toda a tua dedicação que tu tem, essa paixão pelo futebol com as bases aí, onde você se imagina profissionalmente nos próximos anos? Profissionalmente, eu me imagino trabalhando na base. Na base ainda. Me imagino trabalhando na base. Porque eu quero fazer diferença na vida das crianças. Show. Quero fazer a diferença que os professores fizeram diferença na minha vida. Quero mostrar para eles um caminho, que o esporte é o caminho, que o esporte transforma vidas. Como transformar a minha vida, quero transformar a vida de outras crianças. Nessa tua trajetória toda aí, você meio que brilha teu olho quando se fala no teu passado aí. Tem algum professor que marcou a tua infância? Tenho vários. Professor Ney, professor Highlander, professor Mazinho, Rony Lenz, então Cassiano depois. Então são muitos professores que me mostraram o caminho e conseguiram enxergar no Diego não só um atleta, uma oportunidade de jogar, mas sim uma oportunidade de mudar de vida. E todas as pessoas que você citou, todos tiveram uma história bacana dentro do esporte, né? Todos. Eu, como eu falei desde o início, eu tive muita sorte. Tive muita sorte de trilhar caminhos de pessoas do bem. Pessoas que venceram
não a qualquer custo, mas vencer pelo trabalho, pela honestidade, suor, pelo caráter. Então, eu sempre quis isso. E graças a Deus, estou seguindo esse caminho para ser melhor e para melhorar a vida das pessoas. Para os pais que estão assistindo agora, assim, ou alguém que tenha criança que queira iniciar, para procurar o Diego, podemos divulgar a tua rede social aqui, o pessoal pode chamar pelo teu Instagram, quer deixar um telefone também para o pessoal entrar em contato contigo? Pode chamar no Instagram, tá? No Instagram da Escolinha Pérez, @Pérez Futebol Infantil. Meu telefone de contato é 499-9202-5165. Pode chamar lá ou me chamar no WhatsApp, como já falei, que estaremos vou passar todas as informações de como funciona, horários, de treinos, categorias, tudo para deixar certinho, para que possa fazer uma aula com a nossa escolinha. E bacana para os pais ir conhecer, né? Ver um dia de treino, como é que é, leva a criança. Eu sempre falo que tem a aula para ver se o menino se adapta ou não, conhecer se vai fazer matrícula, se quer jogar ou não quer, se é isso. Mas acredito que se as crianças forem até a escolinha, vão encontrar um ambiente prazeroso, divertido e muito técnico, porque a gente trabalha além de mostrar para as crianças que o esporte é prazeroso e divertido, mostrar para eles os fundamentos, a parte técnica, que é o primordial e o que eu acho que fundamental para ter o desenvolvimento. Tiagão, para a gente finalizar, um bate-bola bem rapidinho. Um esporte além do futebol, sendo futsal ou futebol de campo, um esporte além dos dois. Basquete. Um treinador ou professor que te inspira. Cassiano Klein. Um sonho profissional ainda não realizado. Ser campeão estadual. Um conselho rápido para pais de atletas mirins. Não afoguem seus filhos. E o que significa esporte para você em uma palavra? Esporte é vida. Diegão, obrigado pela tua participação. Cara, sucesso nessa tua carreira, nesse teu projeto, que você colha muitos frutos. Cara, e deixa a gente muito feliz por ter um amigo próximo da gente assim, trilhando um caminho e realizando um trabalho, assim, fantástico. Seja sucesso para você em toda a tua trajetória aí. Muito obrigado, Márcio, pelo convite, por esse bate-papo bacana, descontraído, solto. E acredito que consegui passar as ideias do Diego, a trajetória, o ser humano, e também falar para as pessoas que, por meio do esporte, é que a gente consegue mudar a vida. A gente consegue pensar algo além da nossa realidade. Foi pelo esporte que eu comecei a viajar, que eu comecei a conhecer a cidade. Eu falei, cara, eu vou querer voltar, quero mais, quero trabalhar, quero mudar a realidade. E graças a Deus estou conseguindo fazer o meu projeto, lembrando das minhas origens, da minha família e das pessoas que me apoiaram até aqui. Galera, então esse foi mais um episódio do Papo Reto com Márcio Pozzobon. Sempre agradecendo aos nossos apoiadores, Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palage Pozzobon Representações, Cláudia Pozzobon Massoterapeuta e Irmãos Cancelli, 50 anos presente nos melhores eventos. Curtiu aí? Então clica no sininho, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, fazendo o Papo Reto chegar cada vez mais longe. Valeu, gente! Forte abraço!